Fala, turma! Tudo bem? O Luizão assustou, porque tava acostumado. Já tomou um susto lá. Ele já tava acostumado. Já tomou um susto. Sejam todos muito bem-vindos. Puta, que saudade que eu tava de gravar um podcast. E graças a Deus a Juliana tá aí 2 meses fora. Então, a partir de agora, os podcasts serão comigo até ela voltar. Eu sei que tem uma legião de fãs dela que vai sentir saudade. Mas hoje eu, Gabriel Rangel, tô aqui para conduzir esse podcast e os próximos, tá? E outra coisa também, tá? Eu vou trazer convidado só peixe meu. Não vou trazer convidado que não seja peixe meu, não. Não sei se eu devia ter falado isso, hein, Luiz? Será que eu devia? Mas enfim, eu falo. Se bobear, Peixe é peixe. Peixe é peixe, exato. Tá bom, Juliana? Espero que você esteja escutando esse podcast. E as outras pessoas que estão escutando esse podcast já também compartilha, já encaminha para todo mundo aí. Porque hoje eu tô recebendo, como eu falei que eu só vou chamar peixe meu, eu tô recebendo meu grande amigo, meu grande peixe, GD Álvares Júnior. Uma salva de palmas, Luizão! Aê, garoto! Aí, Juliano, nem salve de palmas você dá pros seus convidados, tá bom? GD, hoje a gente tá aqui para conversar, para falar um pouco sobre via aérea. Só que a gente resolveu destrinchar um pouquinho, já tem um podcast. Bem, calma rapidinho. Para quem não conhece, que eu nem te apresentei, você é tão o GD da MD Ensino que eu não sei se o pessoal conhece. Mas o GD é o GD Álvares Júnior, médico intensivista, coordenador mais antigo, eu acho, do serviço, né? Do grupo nosso aqui. Sim. Coordenador da UTI do Hospital Evangélico de Vila Velha. É um hospital muito focado em cardiologia, né, GD? Mas também onco, geral também, Nefro-onco, Nefro-onco. urologia, Então, ou seja, grandes cirurgias. o camarada que vive a medicina intensiva há quanto tempo, GD? 16 anos. 16 anos de medicina intensiva pesada. Então, assim, via aérea é o que o GD, é uma das habilidades que o GD mais certamente tem capacidade de falar, entre várias outras. Lembrando que o GD também está todos os nossos programas de cursos, de mentoria. Tem o MD Eletro, que é só feito por ele lá dentro do MD Plus. E o GD é o mentor da nossa sessão, da nossa estação de via aérea, dentro do nosso imersão em habilidades, né? Habilidades em paciente grave. E por isso, inclusive, a gente está aqui hoje para conversar sobre via aérea. Antes de deixar o GD falar, que até agora não deixei ele falar, eu vou só explicar uma questão. Hoje a gente decidiu dividir essa via aérea, separar essa via aérea. Como eu disse, a gente tem um podcast de via aérea com o próprio GD e o Miltinho, já tem bastante tempo esse podcast, sensacional. Recomendo que você dá uma rodada aí, seja no Instagram ou no Instagram, seja no YouTube ou no Spotify, e busque esse via aérea. Mas hoje a gente vai colocar uma lupa em uma coisa que é pouco falada. Tem um artigo recente bem bacana que eu vou até compartilhar lá na plataforma, enfim, nos grupos. Vou deixar um link, ver se eu deixo o link aqui na descrição no YouTube, que é sobre via aérea fisiologicamente difícil. A gente não vai falar de via aérea anatômica bem difícil, que a gente já conversou naquele podcast. Hoje a gente vai quebrar um pouquinho aqui num conceito mais moderno e que o GD aborda muito também, né, GD, na nossa estação no Imersão MD. Então, hoje a gente vai falar sobre via aérea fisiologicamente difícil. Então, mais uma vez, GD, obrigado por estar aqui. Eu sei que a Ju não estava te convidando, assim como não me convidava, mas você, Raramente. comigo você tem cadeira cativa aqui, Boa, tá, GD? boa. Que fique registrado. Vamos lá. Quer falar alguma coisa ou posso... Então, muito feliz de estar aqui de volta, né? Quando a Ju chegar, espero que ela me convide, porque muitos podcasts já que ela não me convida. Exato. Só convido os amigos dela, o pessoal lá do beach tênis, lá dela. Da corrida. Mas estou feliz de estar aqui, é um assunto importante, muito importante, um assunto que a gente tem que conhecer, tem que estar preparado para lidar com ele, porque a qualquer momento a gente pode se deparar assim, com uma via aérea fisiologicamente difícil. Lembrando que esse podcast, GD, vai ao ar no dia 14/10. E no dia 26 e 27 de outubro, ou seja, 26 e 27 do 10, nós temos o Imersão. Eu não sei se teremos vagas no dia 14, porque praticamente, hoje que a gente está gravando na sexta-feira, já está praticamente fechado, tem 3 vagas, que esse final de semana vai preencher todas. Mas, se você tiver intenção em se habilitar e se tornar uma pessoa mais capacitada, tanto em via aérea, punção, choque,
ventilação mecânica, crico, dreno, emergências cardiológicas, ou seja, de cuidados paliativos e trauma. É um curso completamente robusto, são 4 certificações, curso que é um sucesso, a nossa verdadeira imersão. É uma imersão total. Tem acesso a uma plataforma online para você poder assistir várias outras aulas depois. É um curso que está na 14ª turma, então assim, é um curso totalmente validado. Já até perdi as contas de quantos alunos a gente já formou, e eu costumo dizer de quantos plantonistas a gente já formou nesse curso. Então, se no dia 14 você estiver escutando esse podcast e você entrar e não tiver vaga ainda, deixe o seu nome na lista, porque a gente deve ter uma próxima turma apenas em fevereiro. Porque esse final de ano sempre tem muita prova de residência, a gente espera... Só que em fevereiro o valor vai ser maior. O preço do investimento vai ser maior, afinal de contas está tudo aumentando, inflação e tudo mais. Esse preço é congelado desde a primeira turma. Então, mas quem quiser e se colocar na sua lista, pode se inscrever pelo valor de 2024. Até dia 31 de janeiro, mesmo que a turma... 31 de dezembro, mesmo que a turma aconteça só em fevereiro. Até 31 de dezembro, o valor ainda de 2024. Sim, boa. Perfeito? Então, recado dado. Vamos falar e vamos conceituar aqui. GD, pra turma, assim, pra gente começar a discutir, como você caracteriza esse conceito de via aérea fisiologicamente difícil? Então, a via aérea difícil, habitual, anatomicamente difícil, é aquela via aérea que já tem aqueles critérios, né, anatômicos de dificuldade, baseado em Malaparte, baseado em outras fórmulas que a gente usa, e que quando você vai fazer a intubação, se ela passou por 2 ou 3 tentativas de um ou mais intubadores experientes, sem sucesso, ela é considerada via aérea difícil. A fisiologicamente difícil, ela não precisa necessariamente ter uma anatomia alterada. A abertura da boca pode ser normal, a visualização com Comark pode ser tudo normal, mas ele tem critérios fisiológicos que vão tornar o procedimento mais complicado, o procedimento de maior risco. O que a gente poderia considerar esses critérios fisiológicos? Pode ser apenas fisiológicos, como o grande obeso, a gestante, que só por eles terem uma hipoxemia crônica, uma reserva pulmonar menor, eles já não, essa intubação ela já tem maior risco de evoluir com uma hipoxemia grave, com intercorrência, já é caracterizado uma via aérea fisiologicamente difícil, e pode ser uma via aérea fisiopatologicamente difícil. O que é isso? É um paciente que a via aérea dele é difícil porque ele está com uma patologia ali naquele momento que não é anatômica, mas que vai tornar a intubação dele de alto risco. Legal. O que seria um exemplo disso? Uma hipertensão craniana. Se você intuba e coloca na ventilação positiva, você diminui o retorno venoso ali cerebral e aumenta a hipertensão craniana. Você pode aumentar o risco de lesão. Uma falência de VD. Se você intuba, bota pressão positiva, você pode diminuir o retorno venoso ventrículo direito. O ventrículo direito depende de pré-carga, esse paciente vai chocar. Se você tem um paciente hipoxêmico, é uma via aérea que você tem que ter uma agilidade maior ou conseguir resolver essa hipoxemia um pouco antes, se você conseguir, com a oxigenação, com a pré-oxigenação, tratando broncoespasmo, tratando intercorrências ali naquele momento para você facilitar e para você permitir que você tenha um tempo melhor e uma situação melhor para agir naquele momento. Uma instabilidade hemodinâmica, paciente que está chocado, você vai ter que expor o paciente a uma sedação, a pressão positiva no pulmão, no tórax, isso tudo pode piorar o choque dele, isso torna a intubação dele um procedimento de altíssimo risco. Ou seja, a via aérea fisiologicamente difícil é uma via aérea que mesmo que o paciente tenha ali todas as características de uma intubação fácil, ele está ali numa situação que torna ela difícil. Dentro desse, você estava falando, eu estava pensando aqui. Dentro desse conceito que você explicou, é errado, não é nem errado, é equivocado eu dizer que praticamente toda intubação em um cenário de emergência, ela é potencialmente fisiologicamente difícil? Então, o que acontece é que isso é o princípio da via aérea fisiologicamente difícil. É o quê? Para que você tem que conhecer? Para você se precaver
e para você estar preparado para essa situação. Por exemplo, se vem um choque, uma pneumonia grave, chega um edema agudo de pulmão, um paciente que você tentou trabalhar com diurético, se precisar de inotrópico, você iniciou inotrópico, mas ele não respondeu bem e você vai ter que entubá-lo. É um paciente que ele tem, o pulmão dele, teoricamente, é normal. Você consegue ventilar ele por máscara, você consegue manter uma saturação estável por máscara e entubar ele com mais calma. Mas se é um DPLC avançado, dependendo da situação, você não vai conseguir ventilar ele bem por máscara. É uma intubação que você tem que fazer rápido, você tem que adiantar o processo, porque a intubação dele vai ser feita no ambiente hipoxêmico. Quando você curarizar ele, ele não tem reserva, porque o pulmão dele não cabe reserva. Ele não tem reserva para poder enfrentar aquele período apneico. Um edema agudo de pulmão, por exemplo, você consegue pré-oxigenar ele, deixar ele com uma certa reserva e entubar ele, aquele período apneico, ele tolerar um pouco melhor. E até tem reserva cardíaca. Um paciente em choque cardiogênico ou que tem um VD ruim, por mais que você pré-oxigene, por mais que você tente contornar aquela situação, às vezes ele já chega em insuficiência respiratória, você não consegue recompor ali a volemia ou com inotrópicos a ponto dele estar preparado para aquele momento que você vai colocar pressão positiva, entendeu? Por isso que tem alguns casos que são piores. Toda emergência vai ter você tem que ser mais rápido, você tem que ser mais ágil, tem que estar preparado para essas intercorrências, com certeza. Mas alguns... Então, o cenário é pior. Então, mas eu acho que, no fim, pelo que você me explicou pra turma, o que eu tô pensando aqui, captando, no fim, o que a gente chama hoje de via aérea fisiologicamente difícil é basicamente assim, esqueça não, mas não se acomode com aquilo que você aprendeu até agora. O que você aprendeu até agora, e tá tudo certo, aqui não é uma crítica a nenhum anestesista ou coisa, mas a gente aprendeu muito via aérea com anestesia. Sim. E a anestesia pegava um paciente fisiopatologicamente estável, bom, não que não tivesse, tem, né, o cara vai entubar, mas ele passa lá pela preparação anestésica, pela avaliação anestésica, inclusive ele também já identifica isso, é um DPOC, então ele se prepara de uma outra forma. Mas num grande pool, a maior preocupação que o anestesista deve ter é com a anatomia da via aérea. Do ponto de vista de uma emergência, de uma UTI, de um paciente grave, a nossa preocupação com a anatomia da via aérea ela é gigantesca, também para a gente se prevenir, porque de certa maneira você não tem opção, você tem que fazer aquela via aérea, você só tem que estar mais preparado para ela. Mas quando você traz esse conceito que eu achei sensacional, que é o conceito de via aérea fisiopatologicamente difícil, você me faz pensar que, no fim, é a gente da emergência se apropriando, a gente do paciente grave se apropriando da via aérea. Calma aí, isso aqui é um jeito que a gente tem que entubar. Então, calma aí, a gente não entuba mais só preocupado com a via aérea difícil, e aqui, anatomicamente difícil aqui, o só entre aspas, né? A gente precisa olhar e falar assim, cara, esse cara tem CC. O que eu preciso preparar para entubar um paciente com ICC? Esse cara tem um choque. O que eu preciso preparar para entubar um paciente com choque? Traz uma lupa para a condição não de via aérea, mas para a condição do doente, que, em última instância, vai gerar uma repercussão clínica absurda se a gente não estiver bem preparado. Eu acredito, pelo que você me passou, que o grande alerta que a turma tem que ter, ficar tactando essa cabeça sobre via aérea fisiopatologicamente difícil, entenda o seu paciente, estuda seu paciente antes de entubar, não só a via aérea dele, mas o que acometeu, a doença que está acometendo ele, porque isso vai ter um preço durante a intubação. E se você não tiver prevenido, você vai ter problema. Exatamente. Você tem que... Qual é o fundamento de você conhecer isso? Qual é a ideia principal que a gente quer trazer nesse podcast, que se você pensar nisso, pra gente já tá perfeito. Você tem que conhecer a fisiopatologia da causa da insuficiência respiratória. Legal. Se a insuficiência respiratória é por um choque cardiogênico ou por um edema agudo cardiogênico,
você já sabe que aquele paciente tem uma insuficiência cardíaca que levou a insuficiência respiratória. A pressão positiva, para ele, pode ser que seja muito deletério. Ou seja, você já tem que estar preparado para enfrentar isso. Você pode fazer isso profilático? Alguns estudos mostraram que não tiveram tanto benefício, porque não é certeza que vai acontecer. A não ser que o paciente esteja francamente hipovolêmico, você pode entrar com volume antes sim. Mas não sendo assim, às vezes você faz volume antes e ele não ajuda em nada nessa intercorrência que vai acontecer. Por isso que nem sempre a gente consegue prevenir. A gente tem que estar pronto para atuar. Entendeu? Se é o paciente que a chance dele evoluir com instabilidade hemodinâmica é muito grande, deixa o push dose de adrenalina pronto, deixa todos os... Se você vai precisar de noradrenalina, deixa ela pronta. Para quê? Para que se esse paciente use drogas que vai diminuir a instabilidade hemodinâmica, dê preferência à ketamina, dê preferência ao etomidato, que tiver no seu serviço. Por quê? Porque assim você vai diminuir um pouco o risco dele evoluir com esse choque. Se é um paciente com DPOC grave, já deixa as medicações para tratar o broncoespasmo, já inicia essas medicações, já trate o broncoespasmo. Esse paciente vai ter que fazer a pré-oxigenação. A pré-oxigenação com o VNI, enquanto ele não está na fase apneica, é muito bom nesse caso. Você pode melhorar a oxigenação para ele ser entubado numa situação melhor. Para quê? Para que na hora que você vai entubar, mesmo que a reserva dele seja pequena, que o volume residual dele seja pequeno, ele tolera um pouquinho melhor essa fase apneica. E você, depois que entubar, você vai ajustar essa ventilação, mas você já está precavido, que você sabe que esse paciente pode evoluir com uma hipoxemia mais grave. A acidose metabólica e o esvaziamento gástrico, eles acabaram, nesse contexto, descaracterizando como via aérea fisiologicamente difícil. Mas eles podem... Desculpa, acidose metabólica e a distensão gástrica. Eles saíram desse conceito, eles não são considerados via aérea fisiologicamente difíceis, mas eles podem te trazer consequências que vai tornar o processo hipoxêmico. Entendi. Por exemplo, um paciente que é sedado e que está com uma hipocalemia, com uma acidose metabólica grave, a chance dele evoluir com choque é muito grande. O paciente que está com uma distensão abdominal, que não está em jejum, na fase apneica, principalmente se você estiver ventilando ele por máscara, a chance dele evoluir com broncoaspiração e assim, em seguida com uma hipoxemia grave é muito grande. Ou seja, um caso, você tem que entubar de primeira, ou seja, sempre na emergência, busque o seu melhor na primeira tentativa, para que você não precise repicar sedativo, para que você não precise expor o paciente a uma nova tentativa que pode causar lesão na via aérea, pode aumentar o tempo de apneia. Ou seja, fazer o seu máximo na primeira tentativa, use o que você tem de melhor na primeira tentativa. Um paciente com uma via aérea fisiologicamente difícil, infelizmente eu sei, gente, que não é para todo mundo, não temos em qualquer setor, não temos em qualquer serviço, mas quem tiver acesso, é indicado usar o videolaringo na primeira tentativa, porque já é comprovado que a chance de você acertar de primeira é maior. É um paciente que você não pode perder tempo. Ah, mas eu tento com a laringoscopia direta, não dá certo, eu tento com o buge, não dá certo, eu uso o videolaringo. Se você tem um videolaringo, nesse caso, você já está autorizado a usar direto ele. Ah, mas eu só tenho um e é difícil acesso. Tenta pré-oxigenar e se tiver acesso, tenta fazer. Use o seu melhor na primeira, porque é um paciente que não pode perder tempo. Quanto ao esvaziamento gástrico e à acidose metabólica, você vai ter que sempre ter atenção a isso também, porque se esse paciente está com esse quadro, você entubou, teve intercorrência, você já conhece o problema dele, você vai atacar direto esse problema dele, entendeu? É um paciente que você vai entubar para entrar numa hemodiálise, entuba, já deixa tudo pronto, evoluiu com choque, ele está com bicarbonato muito baixo. Paciente renal, a gente tem um limite um pouquinho, nós somos mais permissivos a fazer o bicarbonato. Às vezes, naquele momento, o problema do bicarbonato, além de alguns efeitos deletérios que ele causa, não é só que não posso fazer que o paciente vai morrer, não é isso. É que a gente tem, quando precisa fazer, a gente tem que ter em mente que ele não resolve o problema. Que ele vai te dar um tempinho ali
para você buscar a solução do problema. Você tem que tratar a causa básica. Não adianta você dar o bicarbonato, melhora a acidose metabólica e achar que está resolvido, que em 20 minutos, 15 minutos, essa acidose está do mesmo jeito ou pior e ainda com o lactato mais alto. Entendeu? Mas basicamente, como você falou, a maioria das emergências, as intubações de emergência, o paciente já está num estado em que ele não te permite falha. Ele já está fisiologicamente, essa intubação já se torna difícil. Legal. Bem, eu acho que você abriu uma metralhadora aí e falou bastante coisa que a gente queria falar. Que eu ia te perguntar, na verdade, você foi... Não, você foi... Uma coisa acaba levando não, você foi muito organizado. Falei metralhadora porque assim, eu não te perguntei as coisas que eu ia te perguntar. Você foi respondendo elas de maneira sequencial aí já. Eu ia te perguntar uma coisa que eu acho que você falou aí, mas eu vou ver se tem alguma coisa que vem na sua cabeça especificamente. O que você poderia indicar pra galera? A gente fala muito de medicina brasileira de verdade, né? A gente tem até a mentoria Medicina Brasileira de Verdade. A gente costuma dizer que a gente ensina os nossos cursos, a mentoria, o nosso curso de imersão. Ele não é focado para um ambiente ideal, né? Porque no Brasil, nenhum ambiente é ideal. Não sei nem o tempo inteiro, né? Exato. Não sei nem se no Einstein e Sírio-Libanês talvez sejam os benchmarks brasileiros aqui. Brasileiro é um ambiente ideal. Acredito que sim, mas 99,8% do Brasil não é um ambiente ideal. Dentro desse conceito de que a gente não vive no ambiente ideal e que muita gente vai trabalhar neste ambiente pouco ideal, eu tenho a gente tem uma ideia que a gente inclui que chama via aérea ambientalmente difícil. Que é você estar num lugar que você não tem todos esses recursos, você não tem videolaringo, você não tem... E o lugar torna, mesmo uma via aérea fácil, mesmo uma via anatomicamente fácil, mesmo uma via aérea fisiologicamente não tão complexa, pode se tornar difícil porque você não tem ferramenta, o laringo não acende a luz, o LED, a pilha acabou e por aí vai. Então, a nossa realidade da medicina brasileira é esta, e ponto final. E a gente acredita nisso, a gente levantou essa bandeira e a gente ensina em cima dessa pauta. Dentro dessa nossa pauta da MD Ensino, e você é cofundador da MD Ensino, cofundador dessa pauta, dessa bandeira, o que você podia indicar? Eu acho que já falou bastante, talvez, mas de maneira, enfim, reorganizar. O que você poderia indicar como, assim, ou uma mentalidade, ou um insight, ou uma experiência, ou algo que você tem e traz, de falar assim, olha, independente do lugar que você estiver, pensando do ponto de vista de criticidade do paciente, via aérea fisiologicamente difícil, isso aqui você não deve deixar de fazer ou é muito importante que você faça? Então, assim, eu comecei trabalhando no interior, né? 23 aninhos lá no interior, largado. Legal. E não tinha nada Onde mesmo. que era? Vai. Afonso Cláudio. E o hospital, há 23 anos... Pô, 23 anos era... De Afonso Cláudio era você lá, você por você. Aí, o que acontece? Já enfrentei várias situações difíceis, de cama que não baixava a cabeceira, paciente obeso mórbido que eu não conseguia alcançar de forma alguma a via aérea dele, a cama não mexia, a cama era fixa, não tinha negócio de abaixar ou subir, se abaixava ou subia com o travesseiro. E de ter que pegar o obeso mórbido e levantar ele o máximo que eu conseguia e entubar ele de frente, fazer intubação pela frente dele, eu entubar ele de frente e ficou muito mais fácil do que se eu subisse na cama atrás dele para conseguir entubar. Ou seja, a gente acaba tendo que usar estratégias, às vezes, que não são as ideais, entendeu? O que eu acho que são coisas simples, que em qualquer lugar você pode fazer? Primeiro, você chegou no seu hospital, você chegou num PA, fui convidado para trabalhar num PA aqui do interior, é meu primeiro plantão. Quando você assumiu o plantão, você chama a enfermeira, chefe, e fala bem assim, olha só, qual é o desfibrilador que você tem aqui? Vai lá, dá uma olhada, conhece o desfibrilador, qual o ventilador que você tem aqui? Vai lá, olha o ventilador, vê como ele funciona, quais são os modos operatórios. Você já olhou a pilha do laringo? É a rotina da enfermagem na hora que chega, olhar. Você já olhou? Já, doutor, tá tudo bem. Você tem as lâminas corretas? Você tem a lâmina 4? Você tem a lâmina 5? Tenho.
Ah, doutor, hoje. só tem um A4. Se ela só tem A4, você tá difícil, o paciente é muito grande. Gente, não adianta você ficar desesperado gritando pela 5 se ela já falou que só tem A4. Perfeito. Você vai ter que conseguir alcançar ali com A4. Conhece o material. Quando você chegar, não custa nada. Você vai perder 5 minutos. Conhece o seu material de urgência. Se chegar um infarto aqui, eu tenho alteplase, eu tenho streptokinase, para onde eu mando, chega em 2 horas, ou eu só vou fazer o AS e a anticoagulação. Você já vai ter uma ideia para na hora que chegar, e vai chegar. Porque síndrome coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, pode chegar em qualquer lugar, pode chegar no postinho de saúde. E chega lá, conhece o material que você tem. Se eu precisar sedar, o que eu tenho? Midazolam. Midazolam e fentanil, doutor. Fentanil, você não precisa fazer. Vai fazer só midazolam. Na hora que for preparar, mesmo que a pressão esteja 14/10, deixa o puxa dose de adrenalina. Pega um sorinho de 100, dilui uma polinha de adrenalina, deixa uma seringa ali com agulha do lado. Se você precisar usar, se você não usar, você vai jogar fora R$10. A seringa deve ser 2, 1 e pouco, a adrenalina 2 e o sorinho 2. Não vai gastar nem R$10, vai jogar fora. E se precisar, vai salvar a vida do seu paciente. Legal. Desculpa, você pode continuar. Eu acho que é mais isso, é você Legal. conhecer o material, por menos que seja, aquilo ali, se você souber usar, pelo menos, olha só, o que você tem que saber fazer é usar tudo que você tem em mãos. Porque o que não depende de você, o que você não tem governabilidade ali, que você não tem governança ali, não adianta que você não vai resolver naquele momento. E quando você chegar naquele plantão, conheça tudo que você tenha e saiba usar tudo que você tem, para que se acontecer alguma intercorrência, você fez tudo que você tinha condições de fazer com aquilo ali que você tinha em mãos. Legal. Eu acho que quando você faz isso, GD, tem uma coisa que a turma... Porque veja bem, se a gente tá falando de pessoas do interior e a gente tá falando uma boa parte do nosso público, é um público que não tem tanta experiência, assim, né? Tá começando a carreira agora. Então, ou seja, você já não tem a experiência. Então, se você não tem a experiência, o que principalmente uma situação de emergência como essa, o que você tem que ter? A preparação. Exatamente. Porque o pior cenário é você ter... O pior cenário é você ter uma falta de experiência e uma falta de preparação. A preparação, ela vem do que vem antes. Então, estudei, assisti podcast, fiz curso, li artigo e tal. Então, essa é a preparação. E do momento. E aqui que tá. Muita gente que não tem experiência vai falar, cara, beleza, vou me preparar. Não tem experiência, tem que me preparar. Até para adquirir experiência, precisa se preparar para se expor. Então, vai lá e faz um curso. Só que quando ele chega na hora, então ele se preparou prévio. Só que quando ele chega na hora, e essa é a medicina brasileira de verdade, a preparação local, ela não foi feita. Ela não sabe o que tem, ela não sabe o recurso que tem. E aí vem a emergência. E a camarada cai do cavalo porque não se preparou entendendo aquele cenário que ele tinha, o ambiente, a situação dele. Então, quando você faz... E eu tenho certeza que quando você faz isso, a sua enfermeira, o seu time, né, a liderança que você exerce vai ser absurdamente maior. A gente até tem um vídeo aí sobre liderança, um vídeo no canal sobre liderança de plantão. E acho que existe um equívoco muito grande da pessoa achar que perguntar, ter esse tipo de coisa vai gerar insegurança, né? Vai mostrar minha insegurança. Uma impressão muito melhor. Se você muito chega positiva, com essa preocupação, eu acho que você gera uma impressão muito melhor para sua equipe. Legal. Eu acho que você foi genial quando você trouxe essa ideia. Você trouxe um monte de coisas, mas quando eu te perguntei, fala aí pro pessoal o insight. O insight é, independente se a vier anatomicamente, fisiologicamente, se ela é difícil, se ela é fácil, você tem que saber o que você tem de ferramenta na hora que o negócio acontecer. Exatamente. E aí, isso equivale a qualquer lugar. Se estiver lá no Oiapoque ou estiver no Einstein, você vai precisar saber. Até porque se também tiver muito recurso, é importante saber o tanto de recurso que você tem. Eu tenho um lugar que tem videolaringo, máscara, tem tudo. Pô, legal. Então aqui eu tenho que saber que eu posso usar tudo isso. Porque às vezes também você chega num lugar que tem muito recurso, você não sabe, e às vezes fica lá remando e o paciente morre e você tentando só com todo exato, guia, né? Exato, e você não usou o recurso que tinha. Então, eu achei sensacional e acho que é uma grande mensagem, realmente, essa que você deixou aí de preparação. Um assunto que eu toco na hora que a gente faz o curso de gerenciamento de via aérea é justamente isso. Às vezes você está num setor no hospital que tem tudo, só que você não conhece o videolaringo.
O videolaringo, aí eles vêm, doutor, se eu não quer usar o videolaringo, aí Você você... conhece o tipo, né? Porque videolaringo é uma coisa que ela é meio variável, né? Não é uma coisa... não é igual o laringo, que todo lugar é igual. E até intubação com o videolaringo, se você tem prática, você vai intubar, ele é muito mais fácil. Mas a gente, na hora de dar o curso para alunos que nunca usaram o videolaringo, eles se perdem, eles falam, isso aqui é muito pior do que o guia, não, eu quero tentar com guia. Ou seja, se você não conhece, não treina, não pratica em cursos, em treinamentos, em simulações, na hora que você for na vida, na prática, você já está tenso. É um dos procedimentos que vai deixar você mais tenso. Independente da sua experiência, você vai ter uma certa tensão. Não, até hoje. A não ser que você seja anestesista, porque você está lidando com um paciente eletivo. Mas no paciente em emergência, um paciente com risco ali de morte, ali, de morrer durante o procedimento, você vai ficar tenso e isso é bom, porque faz você reagir. Chega um videolaringo para você e você nunca viu na mão, nunca viu, é melhor você pegar o laringo normal, o tubo e o guia. Exato. Porque você vai apanhar, porque não é a mesma coisa. Mas se você já praticou, já sabe o funcionamento, já sabe como que você vai introduzir, como que você vai ver a imagem, qual distância que você tem que ficar da laringe, da traqueia, você vai ter muito mais facilidade e vai saber usar. Ou seja, você tem que se preparar, você tem que chegar no serviço onde você está e conhecer tudo que você tem em mãos. Isso não vai demorar, gente. Isso não é feio, isso é certo. É o certo a fazer. Você não está sendo inexperiente ou novato por estar perguntando o que eu tenho no serviço. Perfeito. Você está sendo coerente, você está sendo prudente. Cara, isso é assim, você vai ser muito mais respeitado, com certeza, pela sua equipe, se você fizer isso. E te falo outra coisa, pouca gente faz isso. Exato, tá? Pouquíssimo. A maioria das... Aconteceu com a gente aqui, um exemplo bem legal, que até foi bom, assim, que todo mundo riu e tal, e eu falei com o pessoal, falei, viu, gente, isso é um ótimo exemplo, foi muito bom acontecer isso para vocês verem a importância de você chegar no hospital e conhecer seu material. Fui dar uma CLS aqui, semana passada, e nós trouxemos um desfibrilador novo. Eu fui mostrar para a equipe que o respirador é bivolt, o desfibrilador é bifásico. Eu não sabia, eu não achei no desfibrilador se ele era bifásico ou monofásico. Legal. Aí eu fui tentar sincronizar, como que eu achava? Não achei aonde sincronizava. E isso perdeu um tempão, que se eu fosse cardioverter um doente, aí eu mando sedar, tal, eu vou pegar, o paciente já está sedado e eu não consigo achar onde sincroniza. Ou seja, e gastei uns minutos, tá? Para procurar, todo mundo veio em volta, todo mundo mexendo. Se eu tivesse chegado antes do curso, olhado o aparelho, mostrado, não teria passado essa vergonha, entendeu? Poderia ficar livre dessa vergonha. Graças a Deus, foi uma simulação, um ambiente controlado. Eu só passei a vergonha, mas poderia ter sido um paciente mesmo ali, com uma arritmia grave, chocado, sedado já, eu piorei o choque dele, e eu não consegui sincronizar o desfibrilador. Bacana você compartilhar isso. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente tá chegando pro final já, mas eu quero te fazer uma pergunta... sua opinião, assim, porque foi um negócio que fez muita diferença pra mim, muita. Não sei nem se eu tenho risco de falar isso que eu tô falando, acho que não, porque foi tudo... Bem, eu vou falar e depois eu até explico. Hoje eu vejo muita gente vendo, faz curso com a gente, vai fazer curso em outros locais, mas tem uma situação que eu acho que de maneira extremamente respeitosa, tá? Isso que eu tô falando, e se você for fazer isso que eu tô falando, tem que ser extremamente respeitoso. Quando eu me formei, a gente não tinha tanto essa questão de curso. Então, o que acontecia? Eu treinei antes e depois, inclusive, que eu me formei, comecei a trabalhar em emergência e tal, eu treinei muita via aérea, muita intubação em paciente que foi a óbito. Acabou de ir a óbito e, né, outros motivos e tal. Estava entubado muitas vezes já. Eu, com todo o respeito do mundo, enquanto preparava, né, ali o corpo e tal, eu pedia a enfermeira, pedia um laringo, pegava, se tivesse com tubo, usava até o próprio tubo que ele tava, ou nem passava tubo, era só fazer visualização direta, fazia uma visualização, usava a laringo, isso me ajudou absurdamente, assim, isso me treinou muito, porque era uma intubação em um cadáver, né, uma pessoa que tinha acabado de ir a óbito, né, vamos dizer, então era uma coisa que era muito realístico ali, com todo o respeito do mundo, e
Mas eu pude aprender os movimentos, eu pude aprender a força, né? De uma maneira muito real. Então, eu acho que a turma, às vezes, não entende essa possibilidade, não faz. E eu acho que é uma oportunidade que se perde de se tornar uma pessoa com capacidade segura, né? Num ambiente que é seguro. Porque você está fazendo isso dentro de um ambiente hospitalar, de um paciente que está seguro, né? Afinal de contas. O que você acha? Você já fez isso? Você acha que é uma prática assim que... não estou falando pra gente sair fazendo isso de maneira... De novo, tem que tomar muito cuidado porque as pessoas podem achar que a gente está desrespeitando, e muito pelo contrário. A gente quer fazer isso para poder se tornar melhor. Né? Então, o que acontece? Eu acho até legal as pessoas botarem nos comentários a opinião de cada um, que a gente pode compartilhar e até dividir opiniões. Lógico, eu fiz 23 anos atrás, eu formei há 22 anos e eu comecei a acompanhar no hospital no terceiro ano, ou seja, há 25 anos. Era uma prática até comum, principalmente hospital-escola. Na minha época também era comum. Hoje em dia, o que acontece é que as coisas estão muito globalizadas. Tipo assim, você vai fazer isso, aí acontece um técnico de enfermagem tira foto, aí posta, aí fala, leva pro... Que hoje, assim, muitos fatores, às vezes, tem algumas religiões que cultuam um pouco mais o corpo, tem religiões que não... O que a gente quer dizer aqui com respeito é que é um paciente que nós fizemos tudo para salvar a vida dele e que nós fomos até o último suspiro ali, nós levamos tudo que poderia usar, tudo que poderia fazer, todo o nosso conhecimento foi utilizado ali para salvar aquela vida. Mas naquele momento a gente entende que ali, o que tem ali é só o corpo. O paciente foi a óbito, o paciente já não... A alma em quem acredita em alma, o espírito em quem acredita em espírito, já não está mais ali naquele corpo. Justo. E contribuindo para que você adquira um conhecimento que é fundamental para salvar uma vida. Porque se você sabe entubar, se você se encontra numa situação que você precisa entubar e você já treinou, já praticou em um corpo mesmo que a anatomia é perfeita, igual àquela que você vai encontrar na urgência, você vai estar bem mais capaz do que treinar num boneco que tem características diferentes. Claro. Entendeu? E eu acho que até por isso que nós saímos sabendo entubar melhor, talvez quando nos formamos, do que quem treina só em boneco. E os manequins estão cada vez mais modernos. Mas eu treinei bastante e eu acho que hoje isso diminuiu por conta dessa cultura de julgamento. Perfeito. A gente eu acho que as pessoas hoje em dia julgam muito isso. mais. Primeira vez que eu tô falando isso público. Mas eu acho que é porque hoje em dia as pessoas julgam muito mais. Assim, elas criam situações e julgamentos e sempre tem alguém ali, você tá tentando, não leva em conta o tanto que você lutou para salvar aquela vida. Sim. E que ali não tem mais a alma, ali você tá tentando treinar, não é porque você tá brincando, é para que na próxima situação você seja melhor, você pratique de uma forma mais segura e o paciente, se Deus quiser, consiga sobreviver. As pessoas não pensam por esse lado. Muitos pensam. Mas que pensar errado já puxa aquele monte de comentário ruim e que pode trazer uma imagem ruim. Por isso que as pessoas fazem menos. Em nenhum momento a gente estava profanando o corpo. Deus que você tinha ali que retirar tubos e tudo mais. Alguém vai... existe uma manipulação do corpo. O que a gente estava fazendo era o que eu fiz, você fez, e a gente está talvez recomendando aqui, que com muito respeito, num ambiente controlado, vai fazer isso na frente da família, não vai ficar atrasando o movimento do paciente. Tem todo um script para fazer isso, mas é o que você falou, pode te ajudar muito, este paciente, essa pessoa, seu corpo, certamente, muito respeitadamente, ele pode te ajudar demais a salvar outras vidas a partir desse momento que você faz esse tipo de treinamento. Que você está treinando o procedimento mais, na minha opinião, mais crítico da medicina. Ele é muito mais do que uma PCR, na minha opinião. Muito mais. Porque se você lida bem com uma via aérea, se você consegue resolver se você não conseguir resolver aquele problema, acabou, o paciente morreu. Exato. Ou seja, aquilo ali, o paciente faleceu e o corpo dele está contribuindo para que numa próxima situação você consiga lidar muito melhor com ela, entendeu? Exato. Muita gente fala eu tenho uma raiva porque a PCR e o CLS, ele é obrigatório para quase tudo, né? Pra você entrar na faculdade, entrar na residência, entrar em hospital.
E eu, honestamente, para você, não estou aqui diminuindo a importância da CLS, mas talvez esteja diminuindo em comparação à via aérea. Assim, para mim, via aérea é absurdamente um procedimento que deveria ser completamente obrigatório, reciclável, porque as coisas mudam, a gente está falando fisiologicamente, por aí vai, do que a própria PCR, que é algo muito mais fluxograma, algo muito mais protocolar e muito menos incidente. Quantas PCR você fez nesse ano e quantas via aérea você fez? Não dá nem para comparar, mais, né? E se eu soubesse lidar com a via aérea, teria que lidar com a PCR. Exato, talvez as pessoas fiquem ensinando PCR porque não sabem ensinar. Exato. Se tivesse lidado bem com a via aérea, talvez não tivesse que lidar com a PCR. Exatamente. Gedezão, eu acho que a gente falou coisa pra caramba aqui, falamos coisas até... Né? Eu acho que foi legal, porque foi um tempo mais curto, mais compacto, mas eu nem sei se foi tão curto, não, cara. Se a gente for olhar ali, vai dar uns... Depois mas eu acho que teve um conteúdo bem legal e assim, legal. Que é importante para as pessoas terem isso na mente, assim, se preparar para uma situação adversa. Perfeito. Então é isso. Eu vou encerrar este podcast aqui com o GD. Provavelmente a gente vai ter outros aí nessa ausência do Juliano, eu e o GD, pra gente trocar ideia. Inclusive, deixa aqui no comentário um tópico que você quer que a gente aborde. Eu e o GD vamos fazer mais vezes isso aqui. Como eu disse, eu sei que a Juliana estava excluindo eu e o GD da roda, mas agora que a gente assumiu o posto é nosso, né, GD? Exatamente, até ela voltar. Até ela voltar vai ser só a gente, vocês só vão ver eu e o GD aqui. Brincadeira, a gente talvez traga outras pessoas. Mas queria reforçar o convite. Na verdade, o pedido para você compartilhar, dar o like, se inscrever. Esse podcast precisa chegar a mais gente. É um podcast que a gente falou muita coisa importante. E também reforçar o convite e a oportunidade para você participar do nosso curso de imersão. O GD deu aqui uma aula show e isso aqui é uma pontinha do iceberg do que a gente faz, do que é feito no dia a dia. Sim. Se você está aí com medo e dúvida se está na hora, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, meu querido, minha querida, eu te falo o seguinte, treinar via aérea, treinar procedimentos de emergência, não existe tempo. Se você não foi habilitado, não foi treinado, pare tudo que você está fazendo, pegue todos os seus investimentos e faça um curso, porque afinal de contas é isso que vai distinguir o médico que salva vidas e um médico que infelizmente não pratica a melhor medicina possível. Então, por favor, se inscreva no canal também, mas se inscreva, manda o link aqui. Se tiver dúvida, chama a gente para conversar, que a gente conversa à vontade, mas a gente quer que você seja um médico habilitado. Beleza? Perfeito. Fechou, mais uma vez um prazer estar aqui. Prazerzaço, Luizão. Abraço. Falou, Luiz.